Onde será que eu vou poder morar? Talvez... Que merda é essa? Eita, pega! Sai daqui! Sai daqui! Primeiro foi o Silent Head, agora é tudo desgraça! Saia de perto de mim! Saia de perto de mim, desgraça! Sai, desgraça! Sai, zumbi! Ah, não, zumbi! Sai, sai, desgraça! Sai, demônio! Morre! 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 Morre, desgraça! Cadê ele? Ô Laghead, eu já tive muito problema com o seu primo, o Silent Head. Saia daqui, seu inferno, que eu não aguento mais. Você fica indo atrás de mim, eu não tenho sossego. Saia daqui. E por que eu não tô acertando uma flecha? Ah, não vai falar que eu tenho que bater nele pra poder acertar direito, né? Acertei? Saia de perto. Saia de perto. Esse bicho não morre, né? Sério, morre, desgraça, que eu não quero ir bater em tu. Que eu tô com medo de tu. Ah, não. Peraí, massa dourada, massa dourada. Ah, não, acertei sim, peraí. Morra. Será que tem que acertar mais em cima, tipo, na luz dele? Acertei na luz dele, não deu nada. No peito? Tem que ser no peito. Vem cá, me peita. Vem cá. Não chega perto, não chegue perto. Nem ouse. Pior que vai ter muita vida, velho. Por que sempre o Red tem esse tão de vida, hein? Já tô cansado de ter que lutar contra eles toda vez. Morre. Não, daqui a pouco eu vou ter que lutar com quem? O Cartoon Cat, é? Vamos. Vamos, desgraça. Eu não entendo. Por que de vez em quando eu tiro um tanto de vida dele e de outras vezes eu tiro só esse pouquinho? Peraí, impressão melhor a vida dele. Ah, não. Tá descendo de pouquinho em pouquinho. Tá de sacanagem, né? Será que eu vou pra cima dele com uma espada? Não sei. Morra. 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 Será que... Peraí, ele tá preso ou impressão minha? Ele tá preso. Ele tá preso. Nossa, você está presinho. É que é uma ajudinha, é? Uma ajudinha. Toma. 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 Isso. Não sabe. Negócio engraçado que eu acerto no peito, ele fica tipo assim. Ai, que dor nesse braço. Eu acertei foi no seu peito, não foi no seu braço. É sério, mas ele é esquisito. Olha só o jeito que ele é. Morre. Peraí. Será que eu vou pra cima dele? Eu vou. Ih, não vou não. Não vou não. Não vou não. Tudo bem, agora eu fiquei assustado. Ele quebrou minha armadura. Ah, não, agora ele vai ver. Vou ter que lutar com ele de longe. Não, eu tava com maçã dourada e com o totem da eternidade. E ele conseguiu ainda quebrar um pouco da minha armadura, tirar minha vida toda e fez eu perder um totem. Sério, ainda bem que eu consegui 2, né? Sério, agora tô com medo desse bicho. Porque ele é que nem o Silent Head, só que ele não faz barulho. Só faz essa claridão. Toma. Se ela é meio com um saco pra lutar contra você, você não quer ir embora, não? Lá comer um pão com arroz, não? Hein? Me explica. Parece que não. O pior é que eu nem... Ô, meu filho, eu tô acertando no seu peito. Ó, eu vou acertando no seu braço. É impressão minha, tu andou um pouquinho pra frente. Eu acho que é impressão. Acho que ele tinha andado um pouquinho pra frente. Porque se ele sair, ele... Como é que se diz? Ele parar de ficar preso aí
Então eu tô ferrado. Porque se ele conseguiu quebrar o totem da eternidade, deixar eu com pouquíssima negócio de armadura, imagina o que ele faria, tipo, comigo se eu fosse, tipo, se ele fosse atrás de mim. Meu Deus do céu. Morre. 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 Peraí, tinha uma ideia. Vou só por garantia pra ver se ele não vai me pegar. Ele matou vaquinha, ovelha e galinha. Nossa. Nem pra deixar frito, pelo menos a carne. Pra depois eu pegar e comer. Ou você comer, não sei. Vou lutar com ele em cima da montanha. Oh meu Deus, lag da desgraça que ele faz. Oh meu Deus. Chama o SAMU, alguém aí, por favor. Chama o SAMU, porque esse bicho aí tem que ser analisado pra ver o porquê ele tá lá. Ah não, eu não caí, né? Eu não caí, né? Eu não fui estúpido. Vai, fica. Vai pra cima da montanha, vai para. Vira a câmera, vira! Então tá, tenho que ir pelo menos um pouco para cima da montanha. Pra o caso dele se soltar, eu tenha tempo de fugir. Coloca o bloco aqui, coloca o bloco. Vai. Peraí, quebra mais bloco. Peraí. Aqui. Aqui tá bom. Vem me peitar, vem. Ah, é, você tá... Soco. Vou tentar acertar o braço dele pra ele ver. É. Não, acertei sim. É sério. Eu tô achando que ele foi tentar se plantar. Porque olha lá onde tá os pés dele. Morre. Ô, desgraça que não morre, velho. Eu tenho que... Quantas flechas eu tenho? É sério. Eu tinha, deixa eu ver, um tanto de pack de flecha. Ele já fez o gastar um pack inteiro. Daqui a pouco vai ser 2 packs. Eu tive... Não, pior que nem embaixo tem arco de infinity, porque eu tenho flecha com esses efeitos. Eu devia ter pegado flecha com veneno também. Ai, essa não, tô ficando de noite. Tá ficando de noite, ah não. Ah não. Vou ter que usar meu jutsu para ficar de dia. Pronto, meu jutsu foi feito. Agora esse bicho vai morrer. É sério, eu não entendo. Eu acerto no peito e ele toma no braço. Olha só. Vou tentar acertar o braço dele de novo. Errei. Morre. Falta pouquíssimo para você morrer. Será que ele dá diamante que nem o outro Seven Head? E peraí, meu primo Adriano não tava aqui nesse servidor? Uai, a gente tava jogando junto. Pra onde ele foi parar? Será que o celular dele descarregou? Ou explodiu por causa desse lag da desgraça que esse bicho tá fazendo? E o problema é que, tipo, eu e a Adriano testar um montão de comando, que ele aprendeu a fazer comando. A gente ia testar um montão mesmo. Um monte. Morre, bicho. Morre. Carrega inteiro o arco. Vai, carrega inteiro o arco. Sabe, eu não entendo. Esse bicho aqui não morre, velho. Olha a vidinha dele ali em cima. O bicho pode morrer, por favor? Vai. Vai, desgracento. Não, é sério. Se você não tirar assim, tipo, minha vida inteira. Consegui, desce. Tudo bem. Couro de vaca. Uai, não tinha carne de galinha, carne de ovelha. Ah, ele comeu esse guloso. Não deixa nem um pouquinho pra mim. Ah, tá sacanagem que não dá nada, velho. Tá de sacanagem com minha cara. Ah, vou fazer uma casinha aqui. Vou cavar um buraco.
Deixa eu ver. Que negócio é... Ah, não. Não, que negócio é esse daqui? Que negócio é esse daqui? Deixa eu ver o que tem lá no final. Que... Peraí. Não, peraí, calma mais um pouquinho pra ter luz. Ah, não. Tinha que ser a Adra mesmo que ele sumou esse bicho e saiu correndo, né? Eu vou ter uma conversinha com ele quando eu encontrar ele. Ele vai ver. Ele vai ver se eu não pego ele pelo pescoço. Eu vou atrás dele. Ah, Adrian!